Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Todo mundo aqui chegou na hora. Começo essa aula hoje com algo que eu acredito demais. Uma mulher segura, com autoestima elevada, é muito mais feliz e realizada. Por que eu falo isso? Porque eu falo da minha vivência, né? De como eu era, como eu sou hoje e de todas as minhas clientes. Essa é a questão, assim, que é o ponto-chave de virada das minhas clientes. Mas eu trouxe aqui alguns passos que com certeza vão tirar vocês também do lugar e já vai dar aquela mexida na autoestima e nessa questão da felicidade e realização, tá bem? Quem é essa garotinha aí? Essa garotinha sou eu, Cecília, trabalhava embarcada, minha primeira profissão, eu não sou consultora de imagem a vida inteira, minha primeira profissão foi trabalhar embarcada, eu sou piloto de navio, sou oficial da Marinha Mercante, então cheguei nessa profissão muito novinha, essa carinha de criança que vocês estão vendo aí, essa última foto aqui, ela até é mais recente, porque eu já trabalhava em terra, mas eu ia muito para bordo. Agora, essas duas primeiras fotos, era essa carinha de criança real. Então, cheguei para trabalhar num ambiente completamente machista, pesado, você imagina o que é trabalhar a bordo. Era peso, peso mesmo, de verdade. Um trabalho braçal, trabalho pesado e extremamente machista. Nesse ambiente que eu tive que aprender que, além de dar conta do trabalho, eu tinha que parecer que dava conta do trabalho e tinha que fazer melhor que os outros ainda. Porque, imagina, eu tenho 1,55 de altura. O macacão nem servia em mim direito. Pra vocês terem ideia, o macacão nem servia direito. E aí eu tinha que passar nessa coisa de endurecer um pouco mais a minha imagem, mas eu não tinha muita estratégia não, tá vendo? Tava um negócio meio zoado. Aí eu fui trabalhar em terra. Quando eu fui trabalhar em terra, eu tinha 29 para 30 anos. Isso aqui eu estou contando um pouquinho da minha história para te mostrar como é essa questão da imagem, como é que ela influencia a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente se coloca. Eu tinha 29 para 30 anos. Então, apesar de não ter aquela carinha de criança de quando eu comecei a trabalhar embarcada, ainda parecia mais jovem do que eu realmente era. Então, eu tive que, para trabalhar naquele ambiente, você vê, eu tinha 29 anos. Lá eu trabalhava com homens que só de embarcados, eles tinham mais de 30 anos. Então, assim, eles eram muito mais experientes que eu. Aquilo me intimidou muito. Então, pensei, eu preciso de uma maneira para amadurecer, pesar um pouco mesmo a minha imagem, porque eu pareço uma criança. Ninguém vai dar uma gerência para uma criança. Aquela carinha de criança que eu tinha, já era. Então, a maneira que eu encontrei naquele momento foi usar muito preto, usar muito bico, usar tudo muito pesado, assim, sabe? Aquela coisa carrancuda. Você vê que até a minha expressão era pesada mesmo. Porque eu queria passar aquela coisa de um pouco mais de autoridade, um pouco mais de maturidade. Só que eu não sabia como fazer isso. A única coisa que eu sabia que eu falei, vou usar preto, vou usar sapato de bico fino, vou usar blazer, vou escurecer o cabelo, é isso aí. Foi a maneira que eu consegui na época. E aí vem uma história muito interessante. Essa gaveta aí não é a minha gaveta, tá? Mas é simbolizando uma gaveta cheia de lingerie. Por quê? Como eu tinha que deixar a minha imagem um pouco mais pesada, até menos feminina, muitas vezes, porque imagina, a pessoa era muito mais velha que eu, quase todo mundo homem. Não é que a empresa não tivesse mulheres, a empresa tinha muitas mulheres, mas na área que eu trabalhava, éramos eu e mais outra menina só tínhamos nós duas. Então, não podia ficar aquela coisa muito feminina, porque as pessoas também, vocês entendem, né? Causavam um ruído de comunicação que não era legal. Então, a maneira que eu encontrei para expressar toda a minha feminilidade e sensualidade era na lingerie. Eu estava sempre com a roupa preta, aquela roupa séria, aquele olhar, aquele semblante meio carrancudo, mas por baixo tinha sempre uma lingerie maravilhosa. Sabe aquela história que a avó sempre fala? Ah, minha filha, minha neta, né, fulana, fica sempre com uma calcinha bonitinha, uma calcinha arrumadinha, um sutiã bonitinho, se tiver um acidente, o bombeiro vai ver se tá com a calcinha furada, aquele furo na calcinha, coisa horrorosa.
Era mais ou menos isso daí, mas não por causa do bombeiro. Eu precisava buscar alguma coisa de feminino, alguma coisa de sensual, ter aquilo comigo, porque esse é um traço meu, mas eu não podia expressar nas roupas. Então, eu expressava muito na lingerie. Eu brinco que o meu marido falava assim, né? Que se eu saísse ali do trabalho para ir para algum lugar, eu estava pronta, estava sempre pronta, porque estava sempre com uma lingerie maravilhosa. E aí, depois que eu comecei a entender como é que eu conseguia expressar a minha feminilidade, mas depois que eu já tinha alcançado um cargo de gerência na empresa, eu me senti mais livre e mais à vontade para começar a expressar quem eu era de fato. Podem ver que naquela Cecília lá de trás, essa daqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse, né? O mouse a gente consegue ver. Cabelo muito liso, muita roupa preta, óculos preto, acho que o óculos não era o mesmo do outro ali. Nem era, era outro óculos já. Aí eu já comecei a anelar, né, cachear um pouco mais o cabelo, usar cores mais claras, uma renda, um mix de colar. Então eu consegui trazer um pouco mais de sensualidade, feminilidade para minha imagem, porque eu já me sentia mais segura, porque eu já tinha conseguido parte dos objetivos que eu queria. Mas você veja que até esse momento eu fiz um personagem. Eu era um personagem. E não era fácil viver esse personagem. Não é fácil você viver mostrando uma pessoa que você não é. Mas eu queria, de alguma forma, levar essa maturidade, essa até autoridade, né? E mostrar que eu era capaz. Como é que foi essa história? Quando eu cheguei lá, igual eu falei, o pessoal era muito mais velho que eu. Mas quando eu vi o que eles faziam, eu falei, olha, eu não tenho a experiência que eles têm de bordo, mas eu dou conta de fazer isso daí com o pé nas costas. Eu sou meio ousada, tá? Sou meio assim, me achando às vezes. E eu falei, mas como é que eu vou conseguir as possibilidades, né? As oportunidades para mostrar que eu consigo fazer isso? E aí, a maneira que eu encontrei na época foi deixar a minha imagem um pouco mais fechada, um pouco mais menos feminina, um pouco mais masculina, um pouco mais distante, né? Daquela coisa, não vem falar comigo, não, aqui eu tô só para trabalhar. Era mais ou menos isso. Quando você olha essa foto aqui, você pensa o quê? Tô aqui só para trabalhar, não vem puxar papo comigo, não. Era mais ou menos isso. Aqui eu já conseguia deixar a minha imagem um pouco mais a minha cara. Vamos lá, vamos aos avisos para a nossa aula. Chat. Estou amando. Obrigada, Rosa. Vamos aos avisos para a nossa aula. Ao final da aula, a gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas. Tá? Essa aula vai ser coisa rápida, 40 minutos, 50 minutos aqui da gente falando o conteúdo, e aí depois a gente bate um papo no final, tá? E para quem é essa aula? Bom, eu acho que eu já deixei claro em alguns momentos, mas é sempre bom reforçar isso. Essa aula é para quem entende que a imagem importa, para quem entende que a maneira como as pessoas te veem influencia o que elas pensam sobre você. Para quem entende que se sentir bem, se sentir confortável, com autoestima elevada, não necessariamente gostar de tudo que está vendo no espelho, não é isso, mas você saber que você está bem, que você está transmitindo a mensagem que você gostaria de passar, isso torna a vida muito mais leve. Aquela Cecília toda de preto lá, era um terror, porque eu passava o dia de semana, né, durante a semana naquele personagem, chegava no final de semana, eu queria ir para o lado oposto, aí eu era meio piriguete, era um negócio meio doido, gente, era porque eu tinha que ficar manejando um personagem, não era manejando a palavra que eu queria falar, não, mas tinha que ficar ali lidando com o personagem e nem sempre o negócio funcionava, né? Então, é para quem entende que você ter uma imagem alinhada com quem de fato você é, que está falando o que você quer falar, torna a vida muito mais leve. E para quem não é, para quem acha que cuidar da própria imagem é besteira, é futilidade, para quem acha que isso é coisa de quem não tem o que fazer, para quem tem tempo sobrando, para quem acha que cuidar da imagem é para quem tem muito dinheiro. Então, de fato, essa aula não vai ser, tá? Nossa agenda. Deixa eu mudar aqui a minha coisinha, se não consigo ler. Por que as pessoas te veem da forma que elas te veem? Você vai entender como é o processo muito rapidamente, muito por alto. Por que as pessoas têm a primeira impressão, né? Por que elas têm a primeira impressão que elas têm da gente? Por que as pessoas veem a gente como elas veem? Que nem sempre é como a gente é, né? Onde você está hoje e onde você quer chegar? Como chegar lá? A gente vai falar muito sobre isso. Ter isso claro em mente é um pontapé gigantesco, é um passo assim, ó,
de perna aberta, tá? Que um guarda-roupas bagunçado desorganiza a vida, a gente vai falar muito sobre isso. E que organização e planejamento na construção, e sobre a organização e planejamento na construção de uma mulher autoconfiante. Organização e planejamento é a base do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. Já começo falando nessa aula que eu não vou falar nada da NASA. É o básico, é o beabá, o feijão com arroz que funciona, tá? E são os pequenos passos diários que vão te levar a se tornar a mulher que você sempre sonhou. E melhor, deixar isso claro para qualquer pessoa que te veja, mesmo que seja numa primeira vista, uma primeira impressão. E é isso aí, é isso que a gente vai, sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Tá, Cecília, mas se é tão simples assim, por que a maioria não consegue? Porque tem tanta gente que se sente insegura com o próprio estilo, insegura com a própria imagem, abre guarda-roupa e não sabe o que vestir. Meu Deus, é um terror. Todo dia de manhã você abre aquele guarda-roupa, ele está lotado. Mas aí sabe como é que é a vida, né? A gente lava, passa e coloca na frente, lava, passa, coloca na frente, usa, lava, passa, coloca na frente, usa, lava, passa. É um ciclo eterno isso daí. Então, no final das contas, você vai usar sempre as mesmas coisas, sempre usa as mesmas coisas. Então, se é tão simples fazer isso, porque a maioria está sempre nessa situação. Porque muita gente acha que se vestir bem custa caro. Se vestir bem dá trabalho, né? Isso aí são algumas coisas que eu sempre ouço aqui na minha rede social. Ah, Cecília, você fala isso aí tudo no seu Instagram, mas se vestir bem custa caro. Só que não dá para ficar comprando roupa toda hora. Realmente, não dá para ninguém, não dá. Se vestir bem dá muito trabalho. Não tem tempo para pensar nisso. Cecília, minha rotina é muito corrida. É filho de manhã, leva dá café da manhã para filho, manda para a escola, vai para o trabalho, ainda malho também, chega de noite, tem aula, chego tarde, ainda tem que ver criança, ver se fez dever. Não dá, loucura. Tem 2 trabalhos, estudo, não dá. Não tem tempo para pensar nisso. Se eu me arrumar demais, o que vão pensar? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Ou pergunta, ou assim, a pessoa fala um negócio que eu entendi que era aquilo que ela queria dizer. Ela tem medo de se arrumar, porque o que os outros vão pensar se ela estivesse arrumando demais? Ah, quer aparecer. Nossa, fulana mudou. O que aconteceu com fulana que tá achando que é a Beyoncé agora? Não é? Precisa disso tudo? Eu vou só ali. Essa é uma autossabotagem terrível. Você não se arruma porque, vou ali rapidinho, vou só trabalhar. Ah, vou só encontrar fulana, tô sempre encontrando com ela. Que isso, não precisa me arrumar, né? Não quero me destacar, chamar muita atenção. Tem muita gente que tem medo de chamar atenção. Muita gente. Eu não tô falando, fazendo juízo de valor, falando que isso é errado ou certo, tá? Tô só falando que é muito bom a gente ter esse entendimento. Entender se de fato tem alguma questão aí do porquê que você não tem medo de chamar tanta atenção, né? E depois que eu falei tudo isso, eu acho que vocês provavelmente se viram em algumas dessas frases. Alguma dessas frases tocou aí? Alguma dessas frases fez sentido? Não fez bingo não, né, Deidiane? Fez bingo não, né? Só algumas, né? Mas se alguma dessas frases fez sentido para você, você pode pensar, ah, mas beleza, você está falando tudo isso daí, mas isso não é para mim, a realidade que não é para mim. E eu te falo, você é capaz, você merece isso. Se olhar no espelho e gostar do que está vendo, chegar de manhã e saber o que escolher no armário, e não escolher todo santo dia a mesma coisa, aquele uniforme. Tem gente que não precisa usar uniforme, mas usa uniforme, porque é sempre a mesma calça jeans, aí troca a cor da blusa. É sempre a mesma calça preta, troca a cor da blusa. Ou é sempre aquela blusa e troca a cor da calça. Ninguém precisa ficar nessa vibe aí do uniforme. Não merece. Você merece chegar de manhã no seu armário e encontrar rapidamente o que você quer vestir conforme aquilo que você vai ter no dia. A gente vai falar sobre isso lá na frente, que é a questão da organização, tá? Ó, te mostrando que isso é possível, tenho aqui a Ingrid, que circulei aqui mais ou menos o que ela me mandou na mensagem dela, foi a mensagem de uma cliente, tá? A Ingrid foi minha cliente, então só para deixar isso bem claro. Tem lido várias coisas a respeito e acho sim que a imagem é importante, não é futilidade nem besteira, é sua porta de entrada para o mundo.
A Ingrid teve uma virada de chave, assim, de vida sensacional. Ela já era uma excelente profissional, mas ela estava insatisfeita no lugar que ela trabalhava. Ela tinha um cargo de gerência, quando ela me contratou, ela já era gerente, mas assim, e ela estava recém-mãe, né? O filho dela tinha recém-nascido. Então, ela estava naquela confusão de se reconhecendo como mulher, né? Tentando sair do papel só de mãe, e ainda tinha a questão profissional que ela queria mudar de empresa. Então, ela mudou de empresa e foi para um cargo equivalente numa empresa muito melhor. Muito melhor. A Ingrid foi sensacional, uma inspiração para mim, inclusive. E a Pri, também minha cliente, eu me vesti de uma maneira que eu me identifico atualmente. A verdade é essa, eu me senti bem. Nem é tanto sobre como as pessoas vão te olhar, mas particularmente sobre como você se olha, sobre como você se sente segura consigo mesmo. Essa é a grande questão. É isso que você merece. Tá se sentindo segura com o que você vê no espelho. Isso torna todo o seu comportamento diferente. Você deixa de ser aquela pessoa acanhada que tem medo de falar, medo de se expor, medo de colocar uma opinião, para ser aquela pessoa que enche mais espaço, chega, não é aparecendo, não é extravagante, mas segura do que está fazendo, segura do que está falando. Isso no ambiente profissional faz muita diferença. Lembra da Cecília, toda de preto, e depois a Cecília um pouquinho mais colorida, que era eu de fato, né? E sobre ontem, esse processo de consultoria, que processo maravilhoso, muito mais do que imagem, é sobre autoconhecimento. Acordei diferente hoje, me sinto mais eu. Realmente foi como eu disse, um peso foi tirado de mim. Foi como me libertar de um lugar, de um padrão onde fui colocada. Essa parte que a Flávia falou é uma parte que a gente vai ver logo agora, daqui a pouquinho. É parte de uma primeira etapa de uma consultoria, mas que não é, você não precisa passar por uma consultoria para fazer isso, você pode fazer você mesmo. Estou te dando todas as ferramentas para você parar e pensar um dia, amanhã ou sábado, para, toma um café, relaxa e pensa sobre essas coisas que eu estou falando, tá? É muito importante, algo que você pode fazer sozinha e eu tenho certeza que vai te dar clareza, vai te dar um direcionamento do que você é hoje, de quem você é hoje, de quem você deseja ser e como que você quer que as pessoas vejam isso, tá? Porque as pessoas te veem da maneira como elas te veem. As pesquisas hoje dizem, nos mostram já, demora 1 milésimo de segundo para a gente ancorar julgamentos como credibilidade, confiança, atratividade, proximidade, ou seja, tudo que a pessoa pensa da gente, a famosa primeira impressão. Falava antes, lá atrás, no começo dos estudos sobre consultoria de imagem, demorava 30 segundos, depois 3 segundos. Já foi comprovado que demora 1 milésimo de segundo. Por quê? Como o nosso cérebro cria essas primeiras impressões? Para falar um pouco sobre esse assunto, precisamos levar em consideração o processo de formação mental de acordo com o Ledoux. Isso aqui é sensacional. Tá vendo essa imagem do cachorro? Ele tem um experimento que é do cachorro. Nosso cérebro, né, depois a gente vê uma imagem, essa imagem entra pela retina e vai direto para o sistema límbico, para a amígdala. Esse sistema límbico é um sistema muito primitivo. Ele é quase tão primitivo quanto o reptiliano. Então, ele é um sistema assim, de impressões, primeiras impressões. Então, quando o nosso cérebro vê alguma coisa, ele rapidamente tem que encaixar aquilo em algum lugar. E esse sistema, ele está muito relacionado ao prazer e ao medo. Então, quando o nosso cérebro vê linhas muito retas, muito duras, naturalmente ele leva isso, ele linka isso a autoridade, credibilidade, firmeza, distanciamento. Quando ele vê coisas mais arredondadas, ele naturalmente linka isso a coisas mais amáveis, coisas mais acessíveis, mais amorosas, mais criativas. E a história do cachorro é o seguinte: quando a gente vê um cachorro na rua, antes da gente pensar se aquele cachorro parece bravo, se não parece bravo, se está de rabinho para cima, se não sei o que, não, essa coisa toda aí do comportamento felino, canino e tudo mais, nosso cérebro identifica logo as formas e as linhas. É a primeira coisa que ele faz. Então, se ele vê um cachorro com formas duras, musculoso, um semblante mais pesado, porque a cara do cachorro também tem aqueles traços, tá? Não é? Isso é muito rápido, gente, milésimo de segundos. Você vê aquela forma mais dura, já te deixa mais alerta. Se você vê uma coisa um pouco mais arredondada, aquele cachorro mais gordinho, mais peludo, com o olho mais amendoado, o nosso cérebro interpreta isso como algo mais amigável. E assim é com absolutamente tudo. Aquela Cecília lá de trás,
da roupa preta, do bico fino, lembra do sapato de bico fino, linhas mais retas. O que aquela Cecília passava? Exatamente isso. Aquilo era intuitivo. Eu perdi a mão. Tava um personagem aquilo, vocês viram, né? Mas o que eu transmitia? Distanciamento, credibilidade, autoridade. A partir do momento que eu consegui, que eu atingi aquilo que eu queria dentro da empresa, eu me senti mais livre, mais leve, mais solta para poder mostrar quem eu era. E aí, o que eu trouxe? Formas mais arredondadas. Isso foi intuitivo naquela época. Não tinha ferramenta para fazer isso, né? Não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, por exemplo, para fazer isso. Mas vê que quando você vê as duas Cecílias, isso fica claro, fica claríssimo, né? Então, essa primeira impressão, ela vem desse sistema límbico. Deixa eu fechar aqui o chat. E aí, explicando um pouquinho melhor sobre isso, nossos ancestrais só possuíam esses dois tipos de cérebro. O reptiliano, pela manutenção das funções vitais, e o emocional, que é o sistema límbico, né? Que ele recebe ali pela amígdala. Mais tarde, a gente adquiriu, né, desenvolveu o córtex, que é essa parte mais frontal, que é um sistema mais refinado, né, que é o que a gente usa hoje para falar, cognição, leitura, coordenação motora, tudo, né, a gente usa o córtex. Mas a gente continua dotado desse sistema mais emocional, e é justamente ele que faz que tem essa primeira impressão. Essa primeira impressão é absolutamente intuitiva. É o famoso não foi com a cara, não bateu o santo. É isso. É exatamente isso. E você reverter uma primeira impressão é muito difícil. Tem muita gente que fala que é impossível reverter uma má primeira impressão. Eu não posso concordar 100% com isso, mas eu posso dizer que é muito mais difícil, mais caro, demora muito e você gasta muita energia para reverter uma má primeira impressão. Mais caro porque se você está, por exemplo, num ambiente profissional, você pode custar conseguir o emprego ou não conseguir a promoção ou não, conseguir aquela vaga que você queria ou não, então isso custa dinheiro. Energia, porque você vai ficar dando murro em ponta de faca ali, a pessoa já formou uma primeira impressão ruim sobre você. Reverter isso depois é muito difícil e muito tempo, né? Então, a gente continua, nosso cérebro continua dotado dessas capacidades do sistema límbico, que até hoje vai por essa questão do prazer e do medo, assim, falando de uma maneira mais simplista, né? E próximo passo. Na verdade, esse primeiro passo foi uma introdução, tá? Agora que é o primeiro passo. Onde você está hoje e onde você quer chegar? Como chegar lá? Aqui é uma coisa muito simples. A mulher que você quer se tornar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e aí vamos abrir tranquilamente para todos os aspectos da nossa vida, não é só profissional, não. Na vida pessoal também. Como é que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Uma coisa é como é que você enxerga, como é que, pelo andar da carruagem, como é que eu vou estar? Mas como é que eu gostaria de estar? Quem eu gostaria? Que mulher é essa que eu gostaria de ser? Quem ela é? O que ela faz? Onde ela vai? A gente tem que pensar como essa mulher já hoje. Então, se eu tenho ideia de quem é essa mulher que eu quero ser, hoje, o que tiver ao meu alcance, eu preciso fazer para ser igual a ela. Então, o que ela lê? O que ela assiste? O que ela ouve? Onde é que ela vai? Nem sempre eu vou conseguir em todos os lugares que a Cecília daqui a 10 anos vai. Mas, na medida do possível, eu estou nesse círculo. Emilena e Rosa, que estão aqui comigo, fazem parte desse círculo, de estar num círculo de pessoas, de mentoradas ali, de uma mentoria super interessante, que está completamente alinhada com a Cecília daqui a 10 anos, né? Então, eu estou me projetando já onde eu quero estar. E aí, isso a gente vai expandindo para todas as áreas da vida. E isso inclui a sua imagem. A sua imagem faz parte, assim, tem uma proporção muito grande nisso. Por quê? Por causa da primeira impressão, por causa da comunicação que a gente faz para os outros, mas também para a gente. Porque quando a gente fala de comunicação, de questão de o que a sua imagem comunica, todo mundo fala, eu quero passar credibilidade, eu quero passar autoridade, que era o que eu queria passar, né? Aquela Cecília lá. Mas muito antes da comunicação para os outros, tem a comunicação para a gente. O que eu vejo no espelho todo dia? Isso você tem que pensar de maneira muito franca. A mulher que você vê no espelho todo dia é quem você gostaria de ser? O que você está se reafirmando todo santo dia? Aquela historinha lá que eu contei lá no começo, né? De, mas você é tão fácil assim porque a maioria não consegue.
Ah, não vou me arrumar, vou só ali, arrumar para sair, vou só ali rapidinho. O que você está dizendo para você mesmo? Que para sair, para ir num lugar importante, você se arruma, mas para você, você não se arruma, então você não é importante. Está se arrumando para os outros só. Esse é um sabotador, é uma maldade que a gente faz com a gente mesmo, que implica em você não conseguir passar com segurança a imagem que você quer passar. Porque daí você veste um personagem. Era a Cecília de preto. Era aquela Cecília toda de preto. Eu uso preto hoje em dia também, tá, gente? Mas, assim, é completamente diferente daquela Cecília toda de preto daquela foto. 100% diferente. Então, quando eu não entendia e não conseguia ver aquela Cecília, eu me sabotava e provavelmente eu não conseguia passar aquela credibilidade toda que eu achava que eu estava passando, que eu estava fazendo um personagem. Provavelmente demorou mais tempo para eu conseguir o que eu queria, o que eu desejava, do que poderia ter levado. E aí, o exercício que eu quero propor para vocês hoje, né, como primeiro passo, é listar todas as qualidades que você tem hoje. Seja franca, é um exercício só seu com você mesmo, tem que passar essa lista para ninguém. Lista tudo aqui de um lado. Pega uma folha em branco, um A4 e lista todas as qualidades que eu tenho hoje. E do outro lado, lista as qualidades que aquela mulher, você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tem. Só dali você já vai ter um plano de ação. Né? Só de fazer isso você tem um plano de ação. Porque, bom, se aquela mulher tem a qualidade XYZ e eu não tenho hoje, eu tenho que desenvolver essa qualidade. Então, já te deu um caminho ali, rapidinho. Mas também é bom porque já faz o link. Ah, eu hoje tenho as qualidades XYZ e ela também tem. Nossa, eu já estou no caminho. Olha que delícia. Eu já estou quase lá. Falta só ajustar uns negocinhos aqui e foi. Quais qualidades, habilidades, competências, comportamentos, imagem que ela tem que você não tem, né? Foi o que eu falei. Então, você já consegue ter um plano de ação para entender aquilo que você não tem hoje, que é capaz de você conseguir, né? E aí entra tudo. Competências profissionais, pessoais, emocionais, a sua imagem. Quais códigos que ela usa e você não usa? Aqui tem uma questão muito importante, gente. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente fala, vem com aqueles sabotadores, eu vou só ali rapidinho, não vou encontrar com ninguém, vou só ali rapidinho, então, se eu me arrumar demais, o que vão pensar? Não, se vestir bem custa muito caro, isso não é para mim. Não tem tempo de ficar pensando nisso durante o dia. Nossa, de manhã correria, não sei o que e tal. Não adianta você usar códigos, por exemplo, de uma pessoa que não pensa na própria imagem, de uma pessoa que não está preocupada com a própria imagem, de uma pessoa que claramente pegou a primeira roupa que viu de manhã, e esperar que as pessoas te respondam com as respostas de códigos de quem pensou no que ia vestir, pensou onde ia, pensou em quem ia encontrar. Não tem como. Você está usando um código querendo resposta de outro. É uma conta que não fecha. Então, você tem que começar a pensar em quais códigos ela usa que eu não uso hoje. Plano de ação, já foi, já era. Busque referências de mulheres que você considera que estão mais perto de ser essa mulher. Aí busca assim, vai livre. Pinterest, perfis no Instagram, revista, filme, personalidades. Você vai começando a buscar referência, né? Então, já te abre um leque, você já começa a entender melhor quem é essa pessoa. E aí você vai juntando e montando um quebra-cabeça. A fulana de tal, eu acho que passa essa coisa daquela mulher elegante, que chega e as pessoas notam. Desculpa, tá. Mas, para mim, acho que é demais. Eu gosto disso dela. Aí você já vê outra pessoa e já pega outra coisa e meio que vai montando um quebra-cabeça. Eu falei que iam ser 3 passos simples, tá, gente? Mas, assim, eles são simples, mas eles não são fáceis. São coisas diferentes. Você vê que não tem nem nada da NASA aqui. Tranquilíssimo, estou falando, não estou contando nada de novo. Mas tem que pegar e fazer. Não tem jeito. Eu gosto muito da brincadeira do gênio da lâmpada. Pão duro. Ouve essa comigo. Imagina que hoje à noite, quando você for dormir, vai vir um gênio da lâmpada e conversar contigo nos seus sonhos. Só que esse gênio da lâmpada é o filho da mãe, porque ele é pão duro, ele não vai te dar 3 desejos, ele vai te dar um desejo só. E além disso, ele não vai dar, tipo assim, qualquer desejo. Eu quero ganhar na Mega Sena. Não, não vai. O desejo que ele vai te dar é: eu vou resolver a sua situação, fulana. Você vai acordar amanhã e vai ser aquela mulher que você quer ser. Você falou você estava ontem lá com a Cecília naquela aula 8 horas da noite. Rosa está aqui já há quantas horas em Lisboa? Deve ser 1 hora da manhã já, né, Rosa? Você estava lá com a Cecília a essa hora, mas ó, hoje eu vou resolver a tua questão. E aí, o gênio da lâmpada, pão duro, te deu um desejo e ainda condicionou. Você vai te tornar aquela mulher que você acha que você deseja ser daqui a 10 anos. Só que amanhã, quando você acordar, você não vai lembrar que esteve com o gênio.
Como é que você vai saber que o gênio teve com você? Essa pergunta, essa dinâmica do gênio da lâmpada é maravilhosa. O que vai ser diferente amanhã? Quando você abrir o seu guarda-roupa, diferente. O que vai ter lá? Vai estar mais organizado ou vai estar bagunçado? Você vai conseguir se arrumar rápido ou vai ser aquele, né, aquele terror todo dia, vai pegar sempre a mesma coisa? As pessoas vão notar que teve alguma coisa diferente ou nada mudou? Você vai se sentir mais segura quando sair de casa? Que tipo de escolha que você vai fazer? Exercita essa coisa do gênio da lâmpada, porque do gênio da lâmpada é tão duro, tá? Esse gênio é terrível. Mas ele já vai te dar muitas respostas do que vai ser diferente, do que você pode fazer para chegar lá. Essa dinâmica do gênio da lâmpada, as minhas clientes amam. Isso aqui eu estou trazendo um negócio da consultoria, tá? As clientes amam essa dinâmica. Elas ficam, Cecília, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O negócio difícil de pensar é difícil, tá? Aí elas falam, nossa, eu nunca pensei nisso. Meu Deus, o que vai ser diferente? Como é que vai ser amanhã? Ah, eu acho que as pessoas vão perguntar se eu estou mais descansada. Teve uma que falou isso. Aí vão me perguntar se eu estou mais descansada, porque eu vou estar mais assim, com o semblante mais leve, mais animada. Falei, e é possível você já passar esse semblante mais leve, mais arrumado amanhã, sem o gênio? É, entende? Isso é sensacional. Aí a gente vai para o segundo passo, esse de fato é o segundo passo, que é o closet cleaning. Não adianta, isso aí vai muito aquela questão dos códigos, não adianta andar com roupa esgarçada, poída, com cara que já deu, que já tinha que dar, cheia de bolinha e achar que as pessoas não vão notar, as pessoas notam. Todo mundo nota, só a gente se engana achando que, ah não, tá só um cuidinho aqui, o negócio da traça aqui embaixo do braço, ninguém vai ver. E pior, que é um negócio pior, quando você sabe que a roupa não tá legal, que tá com aquela coisinha que você sabe, já não é para usar mais aquilo, você se fica mais assim, mais comedida, se fica um pouco menos assim, se fecha um pouquinho por saber que, entre aspas, está devendo, sabe? Tipo, nossa, se eu levantar aqui o braço, vão ver que tá com aquele puído aqui, esse já não, já fica com o movimento mais contido. Isso muda muito nossa movimentação corporal, né? Nossa, eu ia falar outra coisa, não era movimentação, não. Mas muda a maneira como a gente se comporta. Só o fato de você saber que você tá com uma roupa que não tá, sabe? Poxa, podia ter jogado essa roupa fora, já podia ter doado, né? Porque de repente é uma roupa que tá em bom estado, mas não tá boa para trabalhar mais, né? Não tá boa para ir no encontro com o cliente. Então, ela vai servir para outra pessoa, mas naquele momento ela não serve para o que você está usando, né? Então, isso muda muito a maneira como a gente se comporta. E aí, de novo, não adianta você usar um código esperando que as pessoas respondam com outros códigos. Elas vão responder exatamente com o código que você usou. Porque esses códigos, eles são meio que universais, né? Você não vê, quando você vê uma pessoa toda desleixada, você não naturalmente você acha que aquela pessoa não tem muita responsabilidade. Você consegue imaginar uma pessoa toda desleixada, CEO de uma empresa? Até pode ter, né? Porque tem sempre os fora da regra, tem sempre as exceções, sempre, mas não é regra. E aí, para o closet clean, o que é o closet clean? É você pegar um dia, aqui que você vai precisar. Eu sei que o negócio do tempo tá difícil, tá, gente? Mas vai ter que pegar um dia, vai ter uma hora que você vai ter que se priorizar, pegar um dia, um sábado de manhã, um domingo de manhã, respirar fundo, colocar uma música que você gosta e encarar o guarda-roupa. Tira tudo, 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 tudo. Não é tirar só o que está por cima, é tirar tudo. Você vai ver que dali vai sair uns 30%. Só de você tirar tudo, você vai ver que vai sair 30%. E aí você vai olhar peça por peça, ver se tá boa, se tá... eu vou colocar aqui mais para frente os que você tem que olhar, mas se tá boa, se tá servindo, se tá com aspecto bonito, se tá com costura boa, se não tá com costura abrindo, se não tem que fazer um ajuste ou outro. É muito importante que você pegue a cada pelo menos 6 meses, 2 vezes por ano, para a Rosa, então, que está em Portugal, que tem mais diferença de tempo, né? Tem as estações mais demarcadas, é muito importante, e para ela é mais fácil, porque como a estação muda, lá eles fazem muito guarda-roupa de verão e inverno, né? É mais fácil. Mas para a gente que não tem estação muito definida, é um exercício de disciplina. Pelo menos 2 vezes por ano, pegar tudo que tem no guarda-roupa e olhar tudo, absolutamente tudo. E aí, tem muita coisa que você vai precisar experimentar. Porque se tem muito tempo que você não veste, você não sabe nem se te serve bem, se está mais apertadinho, se ficou meio largo, precisa de um ajuste, um aperto. Tem que experimentar, principalmente que tem um tempo que você não serve, que você não usa. E aí, o que deve sair desse guarda-roupa? Aquilo que você não usa há mais de 6 meses. Então, aqui, Rosa, com exceção das peças de estação, tá? Porque daí, principalmente no seu caso, tem peças que são só para verão, só para inverno, beleza, isso daí fica porque, né,
provavelmente tem mais 6 meses que você não usa, mas também se tem muito tempo, se não passou 2 invernos, 3 invernos não usou, já é o caso de se pensar a tirar também. Peças que estejam com aspecto de velhas e desgastadas, é aquilo que eu falei, a gente acha que as pessoas não notam, mas elas notam, sempre notam. A gente nota. Se você for num lugar, num banco, por exemplo, tiver alguém ali do lado esperando para ser atendido, você vai reparar na roupa, vai reparar no sapato, vai reparar se o sapato está com o bico comido, se está com salto, aquele salto que você bate assim na cadeira para trás. Eu tinha tique de fazer isso, eu vivia perdendo sapato no escritório, perdendo assim, porque eu tinha que depois parar de usar ou mandar consertar, e tinha uns que não tinha conserto, porque eu fazia aquele chutinho para trás, estragava o salto de sapato na cadeira. Todo mundo nota, só a gente acha que não nota, mas a gente nota nos outros, então eles notam na gente também. Peças que não estejam no seu tamanho, não adianta ficar esperando emagrecer ou engordar para vestir uma peça. Quando provavelmente isso vier a acontecer, essa peça vier a servir novamente, seja porque ficou apertada ou porque ficou larga, e daí você está pegando massa de novo e tal, e que a peça vai servir bem, pode ser que essa peça, você nem use mais a peça, porque a pessoa, a mulher que gostava daquela peça ontem, não vai ser mais a mesma mulher. A gente não está no processo aqui de entender quem é a mulher que você deseja ser, então pode ser que essa nova mulher nem queira mais usar essa peça. Então, ficar guardando peça, esperando servir no seu guarda-roupa é um pecado. Não façam isso. Primeiro porque gera frustração. Horrível você ficar olhando aquela peça o tempo todo, jogando na sua cara que não serve ainda. Né? Ó, você não conseguiu, não serve ainda. Terrível, terrível. E segundo, questão de energia, aquela peça parada lá, de energia parada. Ai, gente, dá para outra pessoa, vende, né? E peças que não conversem com o seu estilo, seu momento de vida, sua rotina. Já que você começou a pensar na mulher que você deseja ser, você já tem uma ideia do que ela faz. Então, já começa a projetar esse estilo daquela mulher. Faz todo sentido, né? Não é fazer um personagem, não é fazer uma coisa caricata, mas, de certa forma, é modelar. E quando você faz isso, você dá a chance de saber também se você gosta daquilo ou não. Porque muitas vezes a gente vê uma referência na internet, acha incrível na blogueira, na influencer, mas quando você vai numa loja experimentar, você nem se sentiu bem com aquilo. Aí aqui eu dou uma dica extra. Peças que não conversem com seu estilo, seu momento de vida, sua rotina. Não necessariamente você precisa comprar coisas novas para saber se você gosta desse estilo. Você pode ir numa loja experimentar, né? Experimentar de graça. Você pode ir lá experimentar, vai com uma peça que você gosta, ver se funciona, se não funciona. Já começa a entender se aquilo é para você ou não. Separe as peças. Ah, isso aqui é muito importante. Depois que você fez isso, vão ficar 3 pilhas. Uma pilha do que doar, uma pilha do que fazer reparo e outra pilha para voltar, né? Essa do reparo, tem que fazer o reparo. Eu tenho cliente, isso é com cliente que isso acontece, tá? Elas levam puxão de orelha meu. Não adianta a gente fazer o closet cleaning e ela ficar com aquela pilha de roupa para fazer pence, para fazer bainha, para ajustar, para levar para lavanderia, para prender o botão de novo, para costurar o zíper de novo e não fazer. A peça no seu guarda-roupa tem que estar pronta para uso. Precisei vestir aquela calça, que vai ser sensacional para aquele evento, tem que chegar no guarda-roupa, vestir a calça, pegar e vestir. Não pode ter que, eu queria muito usar aquela roupa, mas ela está com o zíper soltando, está com o zíper abrindo. Já era. Sua programação, sua organização foi para o beleléu. Então, peça que está no guarda-roupa tem que estar pronta para uso, passada, inclusive. Tem gente que prefere passar na hora, beleza, não tem problema. Mas, assim, ela tem que estar pronta para ser usada, no máximo passar. Esse negócio de, fui vestir, aí caiu o botão. Quando você faz o closet cleaning a cada 6 meses, você já diminui a chance disso acontecer. Você já sabe que a peça está com o botão solto. Você para na pilha e coloca um prazo para fazer. É peça de lavanderia, peça de pequenos ajustes, prender um botão, prender um zíper, abrir um negocinho que está abrindo. Separa numa pilha, coloca um prazo e faz. Passou, quer uma coisa? Passou de 2 meses, você já não vai fazer mais. Se ficar 2 meses parado ali dentro do guarda-roupa, do lado ali do guarda-roupa, não vai mexer mais nela. Doa ou vende. Aliás, doa, né? Porque se a roupa está precisando de reparo, você não vai vender. Então, doa. E aqui eu vou te dar uma outra dica de organização. Eu não sou organizer, mas entendo de organização de guarda-roupa. Como é que é mais fácil de você visualizar as peças que você tem no seu guarda-roupa? Quando você for voltar com essas peças para o armário, você vai separar, se possível, da seguinte forma, por partes. As partes de cima primeiro, aí vai para categoria. Camisa, blusa, casaco, jaqueta, parará, parará. As partes de baixo, aí vai para categoria. Calça, saia, bermuda, short, depois peças inteiras. A ordem pode mudar, tá? Mas é interessante que você coloque sempre por categoria, né? Por tipo de peça,
e aí depois por categoria, e depois os conjuntos e tal. Fica muito mais fácil. Tem gente que prefere, por exemplo, fazer por cor, mas aí, se você não tem uma ideia muito clara de tudo que você tem no seu guarda-roupa, você olha ali por cor, mas você não sabe direito se você tem se é uma saia vermelha, se é um vestido vermelho, se é uma blusa vermelha. Então, assim, o que eu entendo como a forma melhor de organizar o seu guarda-roupa é por partes, né, por tipo de roupa e depois por categoria. Parte de cima, de baixo, peças únicas e conjuntos, e aí separa depois por categoria e por cor. Fica perfeito, perfeito. E se você faz seu closet cleaning a cada 6 meses, né, 2 vezes por ano, é mais fácil de manter, né? Não vai ser, assim, quando você for fazer, não vai ser sempre aquela coisa como se fosse a primeira vez, já está mais ou menos organizado. E uma imagem bem cuidada depende de organização. Esse é o terceiro passo, gente está indo para o final já da nossa aula, tá? Não adianta a gente achar que no caos a gente vai conseguir sucesso naquilo que a gente faz. A gente pode dar um sprint, a gente pode também fazer uma coisa mais ali, né, aquele esforço momentâneo, aquele esforço na hora, mas não tem como a gente obter sucesso no caos. Então, uma imagem bem cuidada depende de organização, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar na sua agenda, nos seus compromissos com antecedência. Aí muda tudo. Aí você pode falar, Cecília, mas eu não tenho a minha agenda com tanta antecedência. Beleza, mas de repente, de um dia para o outro, tem, né? De um dia para o outro, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Sabe se vai ter que levar filho na escola, se vai ter que ir numa reunião fora, se vai ter que levar não sei o que, não sei aonde. Alguma ideia você tem. E aí Deus mora nos detalhes. É aí que o negócio vai funcionar. Começar a se organizar com um mínimo de antecedência. Esse mínimo de antecedência pode ser de um dia para o outro, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pensar no início da semana, ou pelo menos, como eu falei, de um dia para o outro, quais compromissos eu tenho? O que eu vou fazer amanhã? Vocês sabem o que vocês vão fazer amanhã? Então, se já tem ideia do que vai fazer amanhã, já meio caminho andado. Onde você vai? Então, já sei quais compromissos eu tenho que levar filho na escola, tenho que ir trabalhar, depois eu tenho que ir na academia, ou então tem que levar não sei o que aonde, do escritório, tem que levar um negócio para alguém, enfim, já sabe o que vai fazer. Onde são esses lugares? Vai encontrar com quem? Ah, Cecília, não sou vidente, né? Vou saber com quem que eu vou encontrar? Não, gente, mas assim, mais ou menos a gente sabe, né? Vai ter reunião? Quem vai estar na reunião? Vou na academia? Quem vai estar na academia? Vou levar filho na escola? Quem são as pessoas que estão sempre lá deixando os filhos na escola? Né? Vou trabalhar? Vou ter um evento? Você tem ideia de quem você vai encontrar, né? Sempre vai ter um ou outro ali diferente, mas sabe aquele negócio? Ai, sempre saio arrumada, mas o dia que eu vou na padaria toda descabelada, sem maquiagem, colher, aqui eu encontro com a rua inteira? Não pode, né? Isso não pode acontecer. Como eu vou? O como eu vou é transporte mesmo. Vou a pé, vou de ônibus, vou de metrô, vou de bicicleta, vou de carro. Como é que eu vou? Isso interfere, né? Porque não adianta também de projetar aquela imagem da mulher de escarpão o dia inteiro se você vai andar de ônibus, né? Então, a gente tem que começar a adequar a rotina. Uma estratégia inteligente, ela é completamente adequada à sua rotina, completamente adequada. Como está a previsão do tempo? Eu sei que a previsão do tempo não anda muito fiel, mas dá para ter uma ideia. Vai estar frio amanhã? Vai chover? Às vezes mas dá para ter uma ideia. Isso faz toda a diferença, né? Você pensar em como é que vai estar o tempo. Outra coisa, onde eu vou tem ar-condicionado, você já se prepara, você já leva um lenço, uma echarpe, um casaco, se estiver muito quente, né? Então é importante também, porque você vai estar no ambiente, vai estar todo mundo com uma roupa mais coberta, né, para um pouco mais de frio. Só você lá de alcinha. Primeiro você vai morrer de frio, segundo vai estar inadequado, a verdade é essa, vai estar inadequado. Então pensar onde você vai faz toda a diferença. E na previsão do tempo entra aí a climatização. Poderia colocar um parênteses como climatização, por exemplo. E aí, qual é a mensagem que eu quero passar? Lembra do sistema límbico, da amígdala, das linhas retas, das linhas curvas? Isso é um embrião, um negocinho pequeno. Mas você tem ideia da imagem que você quer passar, já te dá um direcionamento. Nesses compromissos, eu quero passar uma imagem mais firme, mais séria, mais comprometida, ou eu quero passar aquela imagem de mais acessibilidade, eu quero estar junto das pessoas, eu quero que as pessoas tenham certeza que elas podem contar comigo, que eu estou ali. Depende, são códigos completamente diferentes. E não vai ser só um código que vai fazer esse papel de passar a mensagem, mas o conjunto deles, sim. Então, tem algumas coisas que você tendo ideia da mensagem que você quer passar,
Faz muita diferença, muita diferença. E não adianta só pensar. Tem que tomar, tem que agir, tem que ter atitude. Você precisa ir no seu guarda-roupa e separar absolutamente tudo que você vai usar. Deixar tudo pronto. Roupa, calçado, acessório, bolsa. O que eu quero hoje aqui, gente, que já que todo mundo aqui sabe, só a Dani que não falou, que eu não vi se ela já sabe o que ela vai fazer amanhã. Assuma esse compromisso não comigo, mas com vocês. De agora de noite, já separar o que você vai usar amanhã. Separa tudo, deixa prontinho. Você vai ver que são 15 minutos que você investe hoje para não gastar 30, 40 minutos amanhã e correndo o risco de sair de qualquer jeito. Se você não fizer isso, amanhã você vai gastar mais tempo do que os 15 minutos e vai correr um risco enorme de sair da maneira que você não gostaria de sair. Se sentindo mais do mesmo, muito básica. Isso, né, igual eu falei, tem a questão da imagem para as pessoas, mas tem a imagem para a gente. Ficar alimentando uma autoimagem negativa ou menos do que você é, menos do que a potência que você realmente é um autossabotador, né? Uma autossabotagem. Mas, Cecília, isso funciona mesmo? Eu tenho certeza, gente, vocês estão pensando, a Cecília está falando isso porque ela é consultora de imagem, está falando isso porque para ela é fácil. Agora, quero ver aqui na minha realidade, duvido. Essa também foi uma cliente minha, ela fez uma viagem em que ela ia num evento. Então, ela, assim, a mala dela era uma mala mais enxuta, mas não era aquela mala enxuta assim de, só quero levar coisas básicas. Não, ela queria causar no evento, tá? Então, a gente tinha um desafio de fazer uma mala enxuta para ela viajar com mala de mão, mas ela queria chegar lá e ser notada. Então, assim, não podia repetir muita roupa, a gente tinha que fazer ali um malabarismo. Mas o que é a organização? Ela pensou em todos os compromissos, né? Isso foi um serviço, eu fiz isso com ela. Então, ela me trouxe ali quais eram os compromissos que ela ia ter naquele momento. Pensamos juntas na imagem que ela queria passar, na mala que ela podia levar, no tempo que ela ia ficar e nos looks que iam ser possíveis fazer. E aí ela até comentou que quando chegou lá, a previsão do tempo estava diferente, tá vendo? A previsão do tempo às vezes erra, mas ela tinha opção. E aí, como ela tinha opção, ela acabou mudando o look que ela ia usar, mas foi um sucesso, arrasou do mesmo jeito, porque a gente se organizou. Ela se organizou, né? Eu fui um instrumento para ela, mas ela se organizou, né? Eu ajudei, mas a ação de tomar, de buscar ajuda foi dela. E foi um sucesso. Ela levou uma mala de mão. Eu não me lembro aqui agora, mas ela levou acho que 19 peças, contando roupa, calçado e bolsa. E a gente montou acho que 15 looks. Aí tinha peças repetidas, né? Mas eram 15 looks para ela ter opção, que ela ia ficar 3 dias só, tá? 4 dias. Então ela tinha 15 looks e aí ela foi, conforme ela foi sentindo o dia, ela escolhia os looks prontos. Foi maravilhoso. E aí, você vai me perguntar, mas, Cecília, é possível fazer isso sozinha? É, mas eu não recomendo. Tudo isso que eu falei aqui, eu não inventei a roda. Não inventei roda nenhuma aqui. Tudo que eu falei aqui foi básico, básico, básico. Mas a grande questão, o grande X da questão, é você pegar e colocar tudo em prática. Você ter alguém que vai pegar na sua mão e fazer tudo com você, muda completamente a sua disposição, seu comprometimento. Então, é possível fazer absolutamente tudo isso que eu estou te falando sozinha. Tudo, tudo, tudo. Pegar a referência, fazer o closet cleaning, pensar na imagem que você quer passar. Essa parte da organização aqui, então, ó, hoje vocês vão fazer, de hoje para amanhã vocês vão preparar tudo que vocês vão vestir amanhã. Então, é possível fazer tudo isso sozinha. Mas eu não recomendo, porque você vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro e mais energia. Tempo por quê? Porque é uma coisa nova que você está fazendo. Dinheiro. Porque nessa de ficar testando uma coisa e testar outra, a gente erra, a gente escorrega, a gente esbarra numas armadilhas e sempre acaba gastando um pouco mais. E energia, porque isso cansa. Você ficar tentando sozinha, pega referência, busca um negócio ali, busca outro ali, é cansativo. Então, isso pode se desestimular ao longo do processo e até criar uma certa repulsa a essa questão de se cuidar. E aí, essa aula que eu dei hoje, eu quero que vocês coloquem tudo isso em prática, gente. Tudo isso é possível de ser colocado em prática. Mas existe uma maneira, um processo em que tudo isso está lá dentro, que é a consultoria de imagem. Essa daqui é uma pergunta que eu sempre ouço, ou pergunta ou comentário. Cecília, aquilo que eu falei lá no começo, né?
Consultoria de imagem é muito caro, isso é só para gente rica, é só para ator da Globo. Ontem, ó, passando para te contar do nosso último encontro, meu pensamento foi um só. Por que eu não fiz a consultoria antes? Os dinheirinhos voando. Foi só essa imagem que ficou na minha cabeça. Dinheirinho voando, voando, voando. Fiquei pensando em quanto dinheiro eu já gastei errado com roupas, com peças que não me representam. Muitas delas, inclusive, eu até me desfiz. Se tivesse feito há mais tempo a consultoria, teria economizado e já teria a imagem que eu busco e me representa. Animada para as próximas etapas. Isso aqui foi depois, sabe do quê? Da primeira etapa. Né? E aqui, uma outra pessoa que, depois dessa mensagem que ela fechou comigo, tá? É verdade, estou querendo fazer um tempão e nunca coloco isso como prioridade, mas outro dia você falou para fazer um exercício da fatura do cartão de crédito e eu gostei. Não, eu gastei mais que o valor da proposta da consultoria em roupas e continuo igual. Por isso, Cecília, estou dentro. Eu quero começar 2023 diferente, para mostrar, pode mostrar a minha imagem. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu tinha, só decidi e bati o martelo agora. Esse exercício do cartão de crédito é o seguinte, eu sempre falo isso né, no Instagram, no meu perfil, e falo também quando as pessoas me procuram para fazer a consultoria. Faz o exercício, pega as suas 12 últimas faturas de cartão de crédito e olha lá quanto que tem de parcela de roupa. Roupa, calçado, acessório, tudo. Vai no seu armário e vê se você está usando tudo aquilo. Se tudo aquilo te representa. Eu sou capaz de apostar que não. Por que eu falo isso? Porque isso acontece com todas as minhas clientes quando a gente vai começar o processo de consultoria. Elas sempre chegam a essa conclusão. Eu comprava, aquela sensação de que nunca tem nada para vestir. Todo evento que vai ter, tem que comprar uma roupa nova. Né, vai ter uma formatura, tem que comprar roupa nova. E o cartão de crédito lá, comendo solto, gastando pra caramba e com a imagem que não representava ela, sempre frustrada. Então, esse exercício do cartão de crédito, eu sugiro que vocês façam. E não faz por mim, não, faz por vocês. Dá uma olhada lá, é bom para ter também um pouco mais de presença, sabe? Entender como é que você está gastando e investindo seu dinheiro. Faz essa busquinha lá no seu cartão e vê quanto você está gastando com roupa, calçado, acessório. Volta no seu armário e vê se você de fato usa tudo isso. Porque se você comprou e não usou, se você comprou e não gostou, se você comprou e não te representa, foi dinheiro jogado fora. E agora que você entendeu que existe um processo, que existe uma estratégia para que você se sinta confiante com a sua imagem, que você poupe tempo, gaste menos dinheiro e consiga comunicar de fato quem você é e o que você deseja, existe uma forma de a gente fazer isso de maneira estruturada, de maneira estratégica, eu te convido a preencher aqui nesse link, preencher esse formulário, onde vou entender um pouquinho mais sobre você e a gente vai marcar uma conversa e eu vou te explicar exatamente como, veja bem, como você pode participar desse processo que vai mudar completamente a maneira como você se vê e é vista pelos outros. Eu te espero aqui após o preenchimento desse formulário e eu tenho certeza que é agora que a sua imagem e a sua vida vai começar a mudar.